Prezados sacerdotes celebrantes, caro diácono, saúdo de modo especial os dirigentes e as lideranças da renovação carismática católica. Irmãos e irmãs, estamos celebrando a Eucaristia no terceiro domingo da Quaresma. Desde os primeiros séculos da Igreja, a Quaresma foi sempre um tempo forte de preparação de todos os fiéis para a celebração da Páscoa anual. Toda a novidade do cristianismo se explica a partir do anúncio que o anjo fez às mulheres na madrugada do domingo da Páscoa. Ele ressuscitou, não está aqui. Desse anúncio pascal nasceu o cristianismo, nasceu a igreja, surgiram os evangelhos, nasceu a fé cristã. Toda a novidade do cristianismo, como eu disse, se explica a partir da Páscoa. Desde os primeiros séculos da Igreja, a Quaresma foi também um tempo forte de preparação dos penitentes para a reconciliação que no século IV tinha lugar na Quinta-feira Santa. Portanto, irmãos e irmãs, a Quaresma que nós estamos celebrando é um tempo de conversão, é um tempo muito propício para fazer uma boa confissão de nossos pecados. Desde os primeiros séculos da Igreja, a Quaresma foi também um tempo forte de preparação dos catecúmenos para o batismo, realizado na noite da vigília pascal. E é com muita razão que o batismo era realizado na Páscoa. Porque, como ensina São Paulo no capítulo 6 da Carta aos Romanos, por meio do batismo, nós participamos do mistério pascal de Cristo, morte e ressurreição. Participamos, em primeiro lugar, da morte de Cristo. Porque o batismo sepulta todos os nossos pecados. Quando uma criança é batizada, o batismo sepulta o pecado original, que não é uma falta pessoal da criança, é uma marca com a qual ela nasce como membro de uma humanidade pecadora. E quando um adulto é batizado, é uma maravilha. O batismo perdoa não só o pecado original, mas todos os pecados da vida passada. De modo que a pessoa nasce de novo. Por meio do batismo, nós participamos também da ressurreição de Jesus. Porque a partir do batismo, iniciamos a vida nova de seguimento de Jesus. Ou seja, a nossa vida deve ter o estilo da vida de Jesus. E o batismo é justamente o tema principal da palavra de Deus que acaba de ser proclamada. Na primeira leitura, ouvimos um trecho do livro do Êxodo, que registra a caminhada do povo de Israel durante 40 anos pelo deserto, o rumo à terra prometida. Essa caminhada pelo deserto foi difícil. O povo enfrentou muitas tentações, revolta contra Deus, contra Moisés, o desejo de voltar à escravidão do Egito. Foi também um tempo
de muitos sacrifícios. E os dois sacrifícios maiores que o povo de Israel enfrentou na caminhada pelo deserto foi a fome e a sede. A fome é uma coisa terrível. A fome debilita não só as nossas forças físicas, mas também as nossas forças morais e espirituais. Quando uma pessoa passa fome, ela acaba perdendo a confiança em si mesma, perde a confiança no próximo e às vezes até duvida da providência de Deus. E a sede enlouquece a pessoa. Quando o povo de Israel teve que enfrentar a sede, ele ficou fora de si. Queria apedrejar Moisés, conforme ouvimos na primeira leitura. Então Deus ordenou a Moisés que conduzisse o povo diante de uma grande rocha, uma grande pedra que havia no Monte Horebe. Moisés trazia sempre em sua mão uma vara, símbolo do poder que Deus lhe dera para conduzir o povo e também de realizar milagres, prodígios em favor do povo. E quando Moisés e o povo chegaram diante do rochedo no Monte Horebe, Deus ordenou a Moisés que tocasse com a vara aquele rochedo. E quando Moisés tocou, houve um milagre estupendo. A água abundante e cristalina brotou do rochedo para saciar a sede do povo e também dos animais. Irmãos e irmãs, este acontecimento do deserto tem também um sentido espiritual. E para compreendermos esse sentido, temos que partir do seguinte fato. A Sagrada Escritura, Antigo e Novo Testamento, registra a única história da salvação. De modo que fatos acontecidos no Antigo Testamento foram uma profecia de realidades do Novo Testamento. Por exemplo, a Páscoa judaica, uma profecia, um anúncio da Páscoa cristã. O dilúvio, cujas águas afogaram uma humanidade pecadora, foi uma profecia do batismo. As águas do batismo afogam, sepultam os nossos pecados. E assim também, como explica São Paulo no capítulo 10 da primeira carta aos Coríntios, a água que jorrou da pedra foi também uma profecia. Em primeiro lugar, para São Paulo, a pedra é profecia de Cristo. É Ele que dá firmeza para a nossa caminhada. É nele que nós nos apoiamos. E a água que jorrou daquela pedra foi também uma profecia, um anúncio do batismo. O batismo foi instituído por Cristo. É a água que jorra de Cristo e também nos salva. Assim como a água que jorrou da pedra salvou o povo de Israel da morte por sede, o batismo nos salva de todos os nossos pecados. Então veja como é bonito esse sentido espiritual deste fato acontecido no deserto, no Monte Horebe. O evangelho que foi proclamado pelo diácono está em continuidade com a primeira leitura. O evangelho registra o encontro de uma samaritana, uma mulher pecadora,
com Jesus. E nesse encontro, Jesus oferece à mulher a água viva. Nesse trecho do quarto evangelho, a água viva significa o dom do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que nos comunica a vida eterna, a vida de filhos e de filhos de Deus. Mas a água viva é também um símbolo do batismo. É o Espírito Santo, irmãos e irmãs, que concede fecundidade às águas do batismo, para que nelas sejam gerados os novos filhos e filhas de Deus. Mas o Evangelho contém um pormenor interessante. Jesus realiza um diálogo catequético com a mulher. Esse diálogo catequético de Jesus com a samaritana é um esquema, nós podemos dizer, é uma proposta para preparar os catecúmenos, preparar as pessoas para o batismo. Logo no início do diálogo catequético, a mulher samaritana descobre que Jesus é um homem. Vejo que és um judeu. Foi a primeira descoberta. O diálogo catequético de Jesus com ela prossegue. E numa certa altura, a samaritana descobre que Jesus é mais do que um homem. Ele é um profeta. Ou seja, o mensageiro de Deus. Alguém movido pelo sopro, pela força do Espírito Santo. E o diálogo catequético vai se prosseguindo. E no final do diálogo, a samaritana descobre a identidade completa de Jesus. Ele é o Cristo, é o Messias Salvador. E nesse momento, irmãos e irmãs, a mulher samaritana não se contém mais. Sente a necessidade de partilhar com os outros essa experiência de encontrar o Cristo, de encontrar o Salvador do mundo, a experiência do encontro que mudou a sua vida. E ela então se torna uma missionária, se torna uma evangelizadora, parte apressada. Missionário deve ter sempre pressa de percorrer, de ir ao encontro das pessoas. E chama as pessoas da sua aldeia para que venham fazer a mesma experiência que mudou a sua vida. Encontrar-se com o Cristo. Encontrar-se com o Messias, o Salvador do mundo. Irmãos e irmãs, hoje nós falamos muito na missão evangelizadora, e isso é importante. E muitas vezes complicamos as coisas. Fundamentalmente a missão é isto: partilhar com os outros a experiência que mudou a nossa vida. O encontro mais importante que houve em nossa existência, que é o encontro com Cristo. Isso é fundamentalmente a missão. Narrar aos outros aquilo que Cristo realizou em nossa vida. As maravilhas que Ele fez em nosso favor. É desse modo, comunicando a experiência do encontro com Cristo, que os pais devem evangelizar os seus filhos. Os jovens devem evangelizar outros jovens. E assim por diante. A missão é, antes de tudo, partilhar com os outros essa experiência que muda o rumo da nossa vida. Mas o Evangelho contém ainda um outro pormenor significativo. A mulher samaritana foi até ao poço de Jacó buscar água, levando debaixo dos braços a ânfora vazia, seca,
não continha água nenhuma. Mas não era só a ânfora material que estava vazia. A ânfora do coração daquela samaritana estava também vazia, seca. Ela tinha desejo de felicidade, ela tinha desejo de salvação. E foi justamente Jesus que encheu a ânfora, que era o coração daquela samaritana, de água viva. Porque Jesus, irmãos e irmãs, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Só Ele pode saciar o desejo de felicidade e de salvação que existe no coração humano. Por isso mesmo, o Papa João Paulo II, hoje São João Paulo II, quem não se lembra, não só da imagem, mas aquela voz grave e vagarosa do Papa João Paulo II, visitou o Brasil por 3 vezes. E quando ele iniciou seu pontificado, ele pediu que todos os povos, que todas as pessoas abrissem o coração para acolher Cristo. E isto, irmãos, é um fato importante. Abrir o coração para acolher Cristo. Deus é o mistério supremo. Aquele que sempre existiu, existe e existirá. A nossa inteligência é incapaz de explicar o mistério de Deus. Mas Deus assumiu um rosto humano, que é o rosto de Jesus. Então, se nós queremos saber quem é Deus, basta olhar para Jesus. Humano como Jesus, só Deus mesmo. Justo como Jesus, só Deus mesmo. Casto como Jesus, só Deus mesmo. Santo como Jesus, só Deus mesmo. Por isso Jesus disse, quem me vê, vê o Pai. Então, olhando para o rosto de Jesus, nós descobrimos quem é Deus. E Jesus, irmãos e irmãs, foi também a revelação definitiva, plena da palavra de Deus. Tudo que Deus tinha a nos dizer, Ele acabou dizendo através de Jesus. E Jesus também, e portanto Jesus é a verdade. Nada mais verdadeira do que a palavra de Deus. Mas Jesus também é o caminho. É seguindo Jesus, tendo o estilo da sua vida, que nós vamos ao Pai. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, como disse ele. A segunda leitura desta missa também é muito bonita. É um trecho da carta de São Paulo aos Romanos, que é o principal escrito do apóstolo Paulo. Depois de ter pregado o Evangelho durante 14 anos aos povos do Oriente do Império Romano, Paulo escreve a sua carta aos Romanos, durante 2 meses permanecendo na comunidade de Corinto. Nessa carta, Paulo faz o resumo da sua pregação, do evangelho que ele anunciava aos pagãos, aos povos do Oriente do Império Romano. E nesse belíssimo trecho que nós ouvimos, Paulo mostra que a morte de Cristo na cruz foi a causa meritória da nossa salvação. No momento em que Cristo morre na cruz, a humanidade é salva. E de fato, irmãos e irmãs, na cruz, Cristo, por amor, ofereceu a sua vida a Deus Pai, mas a ofereceu em nosso favor, para a nossa salvação. Então nós somos salvos pelo ato supremo de amor de Cristo, oferecendo a sua vida a Deus Pai.
São João Paulo II, que eu citei há pouco, no seu livro Cruzando o Limiar da Esperança, ele fez uma afirmação muito importante. Disse São João Paulo II que se o Filho de Deus não tivesse morrido na cruz para nos salvar, o amor de Deus para conosco permaneceria sempre uma hipótese. Sempre os seres humanos iriam perguntar: será que Deus nos ama? Será que Deus não nos ama? Mas, disse o Papa, depois que o Filho de Deus morreu na cruz para nos salvar, ninguém mais pode duvidar do infinito amor de Deus para conosco. E nesse trecho, São Paulo dá uma explicação profunda para a gratuidade deste ato supremo de amor de Cristo na cruz. Afirma São Paulo: encontrar alguém que dê a própria vida em favor de uma pessoa de bem, de um amigo, é difícil, mas se encontra. Mas encontrar alguém que dê a própria vida para salvar um inimigo, isso jamais se encontra. E Paulo conclui: justamente quando nós éramos inimigos de Deus, éramos pecadores, Cristo ofereceu a sua vida na cruz para nos salvar. Não existe um amor mais gratuito do que este. Irmãos e irmãs, teremos duas conclusões dessa nossa reflexão. A primeira conclusão: durante a quaresma, já estamos na metade da quaresma, vamos fazer um exame profundo de consciência sobre toda a nossa vida e depois realizar uma boa confissão. A quaresma é o tempo próprio para isso, como eu disse. Mas durante a quaresma, vamos também procurar viver o sentido do nosso batismo, cujos compromissos nós iremos renovar na noite da vigília pascal. E o sentido do batismo é esse: a vida nova do seguimento de Jesus. Fazer com que a nossa vida, como disse, tenha o estilo da vida de Jesus. Isso nós não podemos realizar só com nossas forças. É necessário que abramos os nossos corações à ação do Espírito Santo, para que nós possamos, de fato, viver o sentido do batismo, fazer com que a nossa vida tenha o estilo da vida de Cristo. São Paulo, no início do capítulo 12 da primeira carta aos Coríntios, escreveu: ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser movido pelo Espírito Santo. Dizer Jesus é o Senhor, irmãos e irmãs, não é só realizar com a boca a confissão fundamental da nossa fé, proclamar que Jesus é Deus, que Ele é o ressuscitado. Dizer que Jesus é o Senhor significa, para São Paulo, fazer de Jesus o Senhor da nossa vida, aquele que governa a nossa vida, fazer com que a nossa vida tenha o estilo da sua vida. Isso só é possível com a ação do Espírito Santo, porque a missão principal do Espírito Santo é conduzir todas as pessoas a Jesus. O Espírito Santo não diz novas palavras, mas torna sempre nova a palavra dita por Jesus. A missão especial do Espírito Santo é fazer com que Jesus seja o Senhor da nossa vida, que Ele governe a nossa vida. Amém.